Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é simplesmente fascinante. É um ponto de encontro entre fé, história e até ciência, os chamados milagres eucarísticos. São eventos que, por séculos, vêm desafiando explicações e, ao mesmo tempo, fortalecendo crenças muito profundas. A pergunta central já começa com tudo. Parece coisa de ficção, né? Mas essa é a alegação que está no coração de dezenas de eventos documentados ao longo da história. Então, o que será que a história e a ciência têm a dizer sobre isso? Para a gente começar, vamos para um caso que é bem recente e que trouxe toda essa discussão para os tempos modernos. O ano é 1996, lá na Argentina. Um acontecimento bem incomum numa paróquia de Buenos Aires acabou dando início a uma série de eventos que envolveria cientistas e até mesmo um futuro papa. A história que se desenrola a partir daí é realmente impressionante. Uma hóstia consagrada, que tinha sido descartada por ter caído no chão, teria se transformado numa substância que parecia carne. O arcebispo da época, Jorge Bergoglio, ordenou que fosse feita uma investigação científica rigorosa. E os relatórios dos exames de laboratório foram, no mínimo, chocantes. A amostra seria tecido do músculo cardíaco humano. E mais ainda, parecia ter características de um tecido vivo. Ok, diante de uma alegação tão extraordinária, a questão muda um pouco de figura. Não é só o que aconteceu, mas principalmente por que isso é importante. E para entender o significado, a gente precisa ir na base teológica por trás de tudo isso. E no centro de tudo está a Eucaristia. Para a fé católica, a hóstia consagrada não é um mero símbolo, sabe? A doutrina da presença real defende que na Eucaristia, Cristo está ali, verdadeiramente presente. É uma das crenças mais antigas e fundamentais da Igreja, que vem lá dos seus primórdios. E essa crença não surgiu do nada, claro. Ela tem raízes profundas em passagens bíblicas como essa do Evangelho de João. A interpretação literal dessas palavras é o que forma a base teológica para a presença real, um conceito que esses milagres eucarísticos, supostamente, vêm para confirmar de um jeito visível. E aqui tem um ponto-chave. Acredita-se que esses milagres não acontecem por acaso. Observando a história, parece existir um padrão. Muitas vezes eles são relatados em épocas ou em lugares onde a fé na presença real está meio enfraquecida, funcionando quase como um sinal divino para reafirmar essa doutrina. E olha, o caso de Buenos Aires está longe de ser um evento isolado. Na verdade, ele se encaixa num contexto muito maior. Essa linha do tempo mostra só alguns dos casos mais famosos, que se espalham por mais de 1000 anos e por vários países, cada um com sua própria história e seu próprio impacto. Agora, o que é bem interessante é que os gatilhos para esses milagres podem ser bem diferentes. Lá em Lanciano, no século VIII, a crise foi interna, a dúvida de um monge durante a missa. Já em Santarém, em Portugal, foi um ato externo. Uma mulher tentou usar a hóstia para fazer feitiçaria. Nos dois casos, o resultado relatado foi um sinal físico inexplicável. E o mais incrível é que o milagre de Lanciano, o mais antigo dessa lista, também passou por uma análise científica moderna. Em 1970, exames feitos na relíquia, que está preservada há séculos, teriam chegado a uma conclusão muito parecida com a do caso de Buenos Aires. Era tecido do miocárdio, o músculo do coração. E a gente está falando de alguns casos famosos, mas a dimensão disso é bem maior do que se imagina. Os casos que a gente mencionou são só a pontinha do iceberg. A Igreja Católica já documentou e reconheceu mais de 130 milagres eucarísticos ao longo de sua história, um número que mostra como esse fenômeno é persistente na tradição. Claro, essa devoção toda em torno da Eucaristia foi moldada por figuras gigantescas. São Tomás de Aquino deu a ela uma base teológica super profunda. Santa Juliana foi inspiração por trás de uma das maiores festas da Igreja. E, bem mais recentemente, o jovem beato Carlo Acutis usou a internet para catalogar e divulgar esses milagres para uma nova geração. E para a gente ter uma ideia do impacto real e duradouro desses eventos, basta olhar para a festa de Corpus Christi. Ela é celebrada no mundo todo, mas não surgiu de um decreto do nada. Foi diretamente motivada pelo milagre de Orvieto, aquele em que um sacerdote que duvidava viu uma hóstia sangrar. Isso levou o Papa da época a instituir uma festa universal para celebrar a Eucaristia. Então, no final das contas, a gente chega a isto. Do ponto de vista da fé, esses milagres não são o objeto da crença em si. Eles são vistos como sinais, como confirmações visíveis de uma verdade que, por natureza, é invisível e aceita pela fé. Eles servem para fortalecer a convicção de que a Eucaristia não é só um símbolo, mas uma presença real. Isso tudo nos leva à grande questão que fica no ar.
Esses eventos, que atravessam séculos de história e chegam até a era dos laboratórios, eles são um poderoso símbolo de fé ou eles apontam para uma realidade que vai além da nossa compreensão material? A resposta talvez fique exatamente nessa fronteira, entre o que se pode provar e aquilo em que se escolhe acreditar.